Olá, tudo bem? Sou a Aline, estou psicóloga e coordenadora do Esporte Clube Bahia. Hoje atuo nas categorias de base do clube, né? E também com futebol feminino. Estou no clube tem 6 anos e alguns meses e vou falar um pouco hoje sobre a importância da psicologia na formação do atleta, né? Do futebol de base. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do nosso querido colaborador Jailson Machado. Gostaria de agradecer o convite da instituição, na qual eu também estudei, né, me formei na FTC, já tem alguns anos, em 2012, na verdade, e fico muito feliz por esses espaços de debate, esses espaços de troca, né, por um seminário tão relevante, com temas tão importantes, né, dentro do esporte, enfim. Vamos lá. A importância da psicologia na formação do futebol de base. Primeiro, né, eu gostaria de falar um pouco, né, dessa psicologia, da psicologia que eu trago para o futebol, né, eu trabalho com a vertente do olhar humanizado, mesmo estando no espaço onde o que é primordial, né, é o alto rendimento, né, então eu entendo que eu trabalho com atletas hoje que estão no esporte de alto rendimento. Só para vocês terem uma ideia da contextualização, né, eu trabalho no departamento social, onde tem colegas, tem assistente social, tem pedagogo, tem uma colega que é auxiliar administrativo. Então, assim, eu coordeno esse departamento no que eu entendo, né, no que o clube entende, que não é só formação futebolística, mas também formação humana, né, formação cidadã. E eu gosto de trazer aqui, né, um significado grego, né, da psicologia, né? O que é essa psique? O que é essa logia, né? Psique é alma e a logia é o estudo, né? O estudo da alma. Então, assim, essa psicologia ela vai além do campo, além das quatro linhas. E o que é essa psicologia, né? Todos nós sabemos, é a ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento do ser humano, de suas interações com o ambiente físico, social, e aí vem diversos outros ambientes, né? Eu sempre digo que eu não atuo só na área social, atuo também na área cultural, onde eu entendo que tudo faz parte. O ambiente, ele faz parte, os meus amigos, eles fazem parte, a sociedade fazem parte, a minha crença faz parte. Então, a psicologia social traz isso, né? Tudo faz parte. E essa psicologia, né, no esporte ou do esporte, é entender como fatores psicológicos influenciam o desempenho físico, emocional, comportamental desse atleta de modo geral. E qual o papel, né, desse psicólogo, dessa psicóloga no esporte, né? Então, assim, eu trago essa imagem que é de um colega também, psicólogo, né? Ser humano e ser atleta, né? A essa junção, né? Eu não consigo pensar só no ser atleta. Eu sempre digo, já tem gente demais, né, preocupada com o ser atleta, né? Comissões técnicas, treinadores, fisiologistas, fisioterapeutas, e a minha preocupação hoje maior é com o sujeito, né? Quem é José, quem é Francisco, quem é Carlos. Nesse momento, né, a gente está preocupado sim com o sujeito, e eu não me preocupo tanto se é lateral esquerdo, se é lateral direito, se é goleiro, enfim, eu estou preocupado com o sujeito, entendendo que quando eu trabalho questões extra-campo, vamos ter reflexos dentro de campo. Eu costumo dizer também que o jogo de futebol é somente 90 minutos, né? O que é que a gente faz nessas horas, mais de 20 horas restantes? Então, é muita coisa, né? A formação de base, ela é um mundo, né? Antes de trabalhar com esporte, eu sempre trabalhei na vertente social, em clínica, em CRAS, em CREAS. Antes de trabalhar com esporte, eu não imaginava, né, um mundo que esse esporte poderia trazer, né? Que a formação de base poderia trazer, né? Então, assim, é muita coisa, é nutricionista, é fisioterapeuta, é fisiologista, são médicos, técnicos de enfermagem, monitoria, então, assim, é um mundo, né?
todo exposto, né, para esse atleta, para essa formação desse atleta, né? E a psicologia dentro do clube, hoje do Esporte Clube Bahia, traz essa vertente mesmo da preocupação da formação também cidadã do atleta. Então, ser humano e ser atleta. Eu sempre costumo dizer que o atleta, ele não é só visto como uma bola, né? Essa imagem também é de um colega, e assim, eu trabalho todas as vertentes que eu posso, né, trabalhar. Eu não vou me preocupar com a bola, eu não vou me preocupar com a posição, como eu falei aqui anteriormente. Eu vou me preocupar com o intelectual, eu vou trabalhar o emocional, o físico, eu vou trabalhar o ambiental, o social, como eu falei aqui, tudo faz parte, ou até mesmo, né, o espiritual, né? Porque o ser humano, ele é complexo, mas ele é completo também, né? E tudo faz parte. E essa psicologia, né? Social, né? Pode ser entendida como essas relações humanas, né, através desse viés individual, de uma perspectiva mais ampla, social, sendo um ramo que enfoca no indivíduo, como eu falei aqui anteriormente, né? É no sujeito. E observa, né, não só as influências do meio, mas estuda as percepções desse meio, tratando como entidade, visando compreender o comportamento social, estrutural desse sujeito, né? Analisando as interações que compreende também a sociedade, né? E aí eu gosto de trazer também uma configuração, como eu falei aqui mais cedo, o que é esse departamento, né? Eu vou trabalhar com o que nesse atleta? É o acolhimento, é a informação, é a formação. Só para vocês entenderem, né? Legalmente, né? Para sermos clubes formadores, a gente precisa cumprir algumas exigências junto ao Ministério Público, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Então, assim, é muita coisa que o clube hoje, né, ele se propõe, ele faz para ser clube formador, receber esse selo, que é renovado em 2 anos. Então, a gente tem que cumprir algumas regras, né, e alguns pré-requisitos. Trabalhamos com atletas de 14 a 20 anos, né, para se alojar no clube hoje, para ser atleta do clube, só a partir dos 14 anos, né, por causa do Ministério Público. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o acolhimento desse atleta, né, a gente dá a informação a esse atleta de como funciona e a formação, né, esse currículo do atleta, o que é que ele compõe nesse currículo, né? O que é que ele precisa para ser um atleta em formação? Somente atuar em campo, estar em campo, treinar? Não. Ele precisa de diversas outras coisas, né? O comprometimento com diversas outras linhas, né? A gente também hoje tem a vertente do estudo caminhando junto, né, ao futebol, que a gente entende, né, que apenas 1% desses meninos que estão conosco hoje vai se tornar jogador. Então, o mínimo que a gente espera é que ele seja um cidadão de bem, né? Então, assim, a gente fala, o futebol hoje ele caminha com estudo, para que você possa até compreender algumas orientações que são passadas em campos, né? Algumas falas, para que você possa interpretar um contrato, né? Que para não cair na mão de qualquer empresário. Então, assim, tudo é formação, né? Tudo faz parte do nosso papel. E como eu trabalho também na parte da garantia de direito, né? Isso é primordial. Eu gosto de trazer essa imagem, foi de uma competição, porque eu também acompanho treinos, acompanho jogos, né? Porque esse também é meu papel, né? Como eu disse aqui, quando eu cuido desse sujeito, ele tem reflexos em campos, então ele vai ter uma melhor tomada de decisão, né? Ele vai ter melhor foco, melhor concentração. Então, assim, toda essa vertente, ela vai vir. Tem um fato interessante, né? Que o ser humano comum, né? Eu que não pratico esporte de alto rendimento, não pratico outro tipo de esporte, eu tomo 2.000 tomadas de decisões no dia, né? Tudo que eu faço, eu penso, e então tomo 2.000 tomadas. Um atleta de alto rendimento, em 90 minutos, ele chega até tomar 6.000 tomadas de decisões em 90 minutos. Então, assim, a gente entende a importância, né, do nosso papel, do nosso fazer e saber diário, né? E aí eu trago um pouco, né, dessa amplitude desse trabalho, que é a psicologia, né? Eu gosto de falar social,
né, no esporte. Com quem eu trabalho, com quem a Aline trabalha, como é que funciona essa dinâmica, né? A psicologia social do esporte, ela vai abarcar tudo. Botei aí do lado, família, né? A nossa parceria diretamente com a família, né? Aí botei aí a pedagogia, as delegações técnicas, então, assim, a gestão, a nutrição, fisiologia, o departamento médico. Então, assim, o trabalho, ele é multi, né? Eu não trabalho só. Né? Eu entendo que a formação depende desses profissionais também. Então, o trabalho hoje do nosso departamento e da psicologia é o trabalho multi com todos os departamentos, né? A gente conversa, tem reuniões multidisciplinares semanais, então, assim, o tempo todo a gente está alinhado, ligado, justamente para a formação desse atleta e desse cidadão. E a gente fala muito, né, dessa preparação física, né, dos treinos, do estar em campo, dos treinos físicos, mas a gente também, aí é para a vida, né, precisa dessa preparação psicológica, né? E o que é que a gente traz, né, dentro dessa vertente do alto rendimento, né, saindo um pouco do sujeito, indo para o atleta, sabendo que muitas dessas informações eles vão levar para a vida, né? E quais são essas habilidades psicológicas? A gente pode trabalhar a motivação, a atenção e concentração, o controle da ansiedade, né? Hoje em dia, assim, se fala mais nessa ansiedade, se fala mais da depressão, se fala mais de alguns transtornos dentro do futebol, porque estamos falando aqui do futebol de alto rendimento, onde a cobrança ela é maior, né? Então, assim, nós podemos estar em tudo. Eu digo que a psicologia ela me leva a lugares inimagináveis, né? Então, a gente pode estar e deve estar em tudo. Então, aí tem os níveis de ativação, o foco, o controle de ansiedade, enfim, tem que ter também, junto à preparação física, a preparação psicológica, né? E aí é um quadro que traz algumas características, na verdade, né, determinantes para esse atleta, né, do alto rendimento. O que é que ele precisa, né? O que é que a gente quer também junto nesse currículo formador, né, de futebol? Que ele seja motivado para o rendimento, tenha disciplina, resistência psíquica, né? Assim, entender os processos mesmos, até onde eu posso ir, o que é que eu posso fazer, estabelecer metas, né, realistas, espírito de liderança que é importante. Claro, todo mundo vai ser líder? Não, mas a gente precisa ter esse que seja o líder também. Organização, uma capacidade cognitiva elevada, por isso que eu falo que o trabalho pedagógico, hoje, ele também é muito importante, né? Nessa atuação e nessa convergência aí para essa formação. A capacidade de comunicação social, o controle emocional, autodomínio, autoconfiança. Então, assim, nós podemos trabalhar em muitas linhas, nós podemos trabalhar com várias performances. Então, assim, eu trago só algumas aí nesse quadro, né, do que é que a gente pode atuar, em como a gente pode atuar. Faço atendimentos individuais, né, porque assim é necessário, a gente não faz clínica dentro, né, do CT, do centro de treinamento, mas a gente faz uma escuta, uma acolhida que é necessária, né, claro, a gente sinta a necessidade de algo a mais, a gente encaminha para fora sem problema algum. E faço também trabalhos em grupo, né? É importante isso, que fique bem claro que eu não somente trabalho com atletas, né? Eu também faço atendimento, né? Faço um trabalho de grupo também com comissão e atendimento individual, porque eu entendo que eles estão juntos, né? Então, assim, trabalho também com atletas, trabalho também junto com a comissão. É importante a gente entender essa extensão dentro do futebol. E aí eu vou trazer um pouquinho da síndrome de burnout para alguns, né? Que é esse afastamento, é esse cuidado que a gente tem que ter diariamente, né? Esse esgotamento mental que a gente sempre fala, isso em qualquer vertente da vida. E por que não trazer isso para dentro do futebol, onde eu estou falando que a gente trabalha aqui? Com atletas de 14 a 20 anos, né? São garotos que chegam em formação física, em formação hormonal, em formação psicológica. Então, a gente também precisa ter cuidado e um olhar mais atencioso, né, para essa síndrome, para esse cuidado, né? E o que é que isso pode ocorrer? Quais são os fatores que contribuem, né, para isso? Que é a especialização precoce, o esgotamento mental, distúrbios
distúrbio do sono, estresse, depressão. Então, assim, são muitas, né? São muitas coisas que podem influenciar nessa síndrome. Então, cabe a gente também ter esse olhar mais cuidadoso, né? Muitas vezes a gente está aqui falando de meninos que saem de casa muito cedo, que rompem um vínculo familiar muito cedo. Eu deixo de ter o colo do meu pai, eu deixo de ter o colo da minha mãe, da minha avó, da minha tia, eu deixo de ter a minha casinha do meu canto para viver um local, para viver um sonho. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né, mais cuidadoso para esse atleta, né? Cabe a gente, profissionais de psicologia, também esse olhar. Né? Eu sempre digo que todos nós que trabalhamos com futebol somos um pouco multiplicadores também, né? Somos educadores também, né? Não é só eu, como psicóloga, que posso perceber, né, alguma disfunção, algum tipo de mudança no comportamento, não. Todos nós que trabalhamos e atuamos com esses garotos, precisamos ter esse olhar mais cuidadoso. E aí, né, quando a gente fala dessa síndrome, que é aquela cobrança mesmo, né, aquele cuidado que eles sentem, mas por quê? Aí eu vou trazer essa vertente, né, social. O futebol hoje, ele é visto como uma ascensão social, né? Quem não quer ter um filho de jogador de futebol, né, que possa tirar o pai, a mãe, o primo, a avó da pobreza, né? Então eu vejo se aquele atleta ele der certo, né? Eles vêm a família, coloca essa carga, se ele der certo, ele vai me tirar dessa casa, vai me dar uma casa, vai me dar uma vida melhor. Então assim, o futebol ele é visto como ascensão e a carga que é colocada num garoto de apenas 14 anos muitas vezes é muito grande. E como eu falei, desses apenas 1% vai se tornar jogador de futebol, então é muito pouco, né? O futebol ele é amplo em tempo que ele atinge a poucos, né? Quem é esse atleta, porque a gente chama de atleta, a gente não chama de jogador, que vai se tornar realmente um jogador de futebol, né? Então, onde a gente tem aí no Brasil, onde a extrema pobreza atinge mais de 13 milhões, né? O futebol ele é visto como realmente uma forma de sair disso, é uma forma de ascensão. Então, assim, toda essa carga, né, ela é levada para esse atleta, ela é levada para esse garoto que vem com ele, não só o sonho dele, ele traz o sonho da família, muitas vezes era o sonho de pai de ser jogador de futebol, né, era o sonho do avô, então assim, ele traz essa carga emocional, então por isso o nosso cuidado diário, por isso a nossa atenção diária, a nossa importância dentro desse contexto mesmo do esporte. E eu sempre gosto de trazer essa imagem, né, que para mim é uma das imagens mais fortes que tem, né, eu acho que fica claro aí, de uma mãe, né, ou pai, eu não sei aí, fazendo, né, esse gesto para o filho. Por que eu falo isso, né? Porque como eu estou no contato diário com a família, muitas vezes eu vejo uma cobrança extrema desse familiar diante desse atleta e eu falo, pai, seja somente pai, mãe, seja somente mãe, vó, seja somente vó, porque ele já tem técnicos demais, você entende? Então, nesse momento de formação, a gente precisa alinhar essa fala com a família, alinhar essa importância da família junto a esse atleta, junto ao clube, né? Como eles são parceiros nossos, então a gente tem esse diálogo muito próximo, né? Muito efetivo, né? Então, assim, é importante também que eles tenham consciência da importância deles na formação desse atleta, o que a gente gosta muito de fazer, né? Atleta cidadão. Então, é pressão psicológica dos pais. E aí eu trago dois artigos, né, para quem queira acompanhar depois, quem queira acessar, que traz justamente isso, né, influência familiar em atletas de categoria, né? Porque assim, muitas vezes os pais, eles podem influenciar sim negativamente, né? E o nosso papel também está nesse atendimento familiar e nesse cuidado diário. Então, assim, é importante a gente saber, a gente ver esse sujeito, né, como um todo. Quando eu digo assim, a Aline traz família, traz educação, traz saúde, tudo para o futebol, porque ele é um sujeito completo, ele é sujeito de direito, eu sei que tudo vai ter influência, e família, né, a gente é dita como base, né, mas que base, né? Essa base, ela para ser forte,
né? Eu tenho que ter os pais participantes, né? Entendendo um contexto, entendendo a dinâmica. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nosso diálogo, ele é muito direto com os pais. Tem esse outro artigo também, Família e Esporte, Influência Parental sobre a Participação dos Filhos. Aí eu trouxe na questão do futsal, né? Mas é um texto que vale para qualquer esporte, na verdade, né? Onde traz essa influência dos pais para esse atleta no esporte, principalmente de alto rendimento, né? Quando a gente ouve os pais gritando lá na arquibancada, muita gente, muitas vezes falando alguns palavrões para outros do clube. Então, assim, esse cuidado, né? A gente também tem que ter com os nossos. E a psicologia social dentro do esporte traz isso, né? E quando esse desejo, esse sonho, né, não acontece, né? O que é que isso causa, né? Hoje em dia, assim, a gente está conseguindo desmistificar mais essa temática, né, dentro do futebol. A gente entende que atletas, que jogadores são seres humanos, né? Vivenciam de coisas que nós também vivenciamos, então, assim, a gente é um tema que a gente fala muito nas nossas palestras, nossos encontros lá com os meninos, famílias, enfim, porque isso é algo mais relevante do que a gente imagina, a depressão no futebol. O humano do ser atleta pede socorro. Você entende a importância do nosso papel nesse contexto? Então, assim, ele vem de uma carga, vem de um contexto, de um processo que não é fácil, carrega, né? Histórias, carrega momentos, e isso não é fácil. Então, a depressão, ela é eminente, né? Então, se a gente não cuida, se a gente não faz essa preparação, esse acompanhamento, a depressão se torna, na verdade, algo muito mais acessível, muito mais comum. Então, assim, a gente também tem que ficar atento a essas questões, que não está muito longe da gente, como eu falei, está cada dia mais perto, e acontece também no futebol com os nossos atletas. E um dos nossos lemas, né, de trabalho é justamente esse, a igualdade e a equidade. Eu acho que essa imagem, ela diz muito, né? O nosso lema, ele é justiça, né? Como é que a gente vai cuidar desse diferente? Como é que a gente vai ter esse olhar diferenciado? Ah, Aline, vocês conseguem? Conseguimos. Claro que a gente não dá conta de tudo, tem coisas que chegam para a gente, né, e a gente vai alinhando. Mas, assim, o tato do trabalho diário, né, o olhar mais afetuoso, os vínculos que são estabelecidos, a gente consegue sim trabalhar a equidade dentro de um clube de futebol, que é trazer justiça para esse clube. E aí são alguns projetos, na verdade, que a gente desenvolve na formação desse atleta, né? Temos o terceiro tempo, onde são palestras dialogadas, né? Onde a gente traz temas diversos para esse contexto do futebol, para atletas familiares, colaboradores. Aí vai ter muita coisa, vai ter sexualidade, vai ter tatuagem, vai ter depressão, o cuidado com a saúde mental, falamos de homofobia, a questão do racismo. Então, assim, as palestras do terceiro tempo são diversas, né? A gente entende que eles precisam entender um mundo que há além do mundo do futebol. E aí a gente tem a nossa Feira da Saúde, né, também anual. Muitas dessas atividades, ano passado, a gente não conseguiu fazer, e a gente trouxe para o formato online. Então, assim, há um currículo anual, há um planejamento anual, onde acontece essas ações, né? Esse Indicae é onde eles indicam livros, séries, os atletas que indicam, colaboradores também, livros, séries que eles se interessam, né? Pode ter a ver com esporte ou pode não ter nada a ver com esporte, algo que eles gostem, e eles fazem a indicação que é mensal. O Quem é Você é um projeto que a gente começou ano passado, onde a gente conhece a história desse atleta, né? Fazemos uma entrevista, a gente fez isso online, né? Uma entrevista onde a gente conheceu a história, né? A história da família, como ele chegou no futebol, como ele chegou no clube, enfim. São feitas vivências externas também, claro que por causa da pandemia a gente não conseguiu, né, fazer esse ano, mas fazemos vivências externas, né, onde eles conhecem instituições, ONGs, né? Assim, eu digo, vocês têm que conhecer o mundo lá fora também. Então, assim, isso também é importante. Ações sociais diversas e nossa gincana, que é um momento lúdico, um momento de descontração. Então, assim, há um planejamento anual para essa formação do atleta e a psicologia está inclusa em tudo. Aí eu trago, né,
eu falei no slide anterior, algumas ações e vivências externas que a gente realiza. E aí eu gosto de trazer essa imagem, que para mim é muito importante, é um grupo, né, de pessoas que viviam em situação de rua, né? Hoje tem uma revista, que é a Aurora de Rua, eles têm um complexo, e assim, a gente teve lá com os garotos, né, na época, na categoria, e a gente fez vivência lá de 3 dias, né? A gente foi conhecer o mundo deles, como eles chegaram lá, vivenciamos esse espaço, e depois, em outro momento, eles foram nos conhecer, né? Conhecer os garotos, conhecer o espaço dos garotos. Nesse dia aí, fomos na Fonte Nova, em um jogo, muitos nunca tinham entrado na Fonte Nova. Então, assim, esse é o nosso papel, né? Quando um atleta desse chega para a gente no final, normalmente me chamam de tia, né? Alguns me chamam de Aline, mas normalmente me chamam de tia. Faz assim, tia, obrigada pela experiência, né? Eu saio um ser humano melhor. É onde a gente trabalha a empatia, a gente trabalha, né? O altruísmo, né? Eu digo, há muito mundo dentro do nosso mundo. Então é isso, eu quis trazer essa imagem. E aí tem um cardzinho da Semana da Consciência Negra que a gente realiza, né? Essa aí foi da segunda, mas a gente já está, salvo engano, na quarta semana da Consciência Negra. Então, assim, são coisas que a gente vem plantando dentro do futebol. Eu sempre digo que é a duras penas, né? Temas que antes a gente não se conversava no futebol, não dialogava, e hoje a gente consegue trazer. O que é que a gente já ouviu muito, né? Quando a gente cobra a escola, a gente cobra comprometimento, cobra essa participação nessas atividades dos pais, né? Ah, meu filho foi para isso só para jogar futebol. Não. O futebol ele está mudando. Ele não veio para aqui só para jogar futebol. Ele veio para se tornar também um cidadão. Você entende? Então, assim, não cabe mais somente o futebol nesse contexto. Eu sempre digo que o futebol ele sozinho ele se esgota. Então, tem que ter muito mais. Precisamos de muito mais. A responsabilidade social mesmo, né? Nossa, desenvolver nesses atletas essa vontade, dessa independência, essa autonomia, é falar para eles, né? Vocês são atores desse teatro, né? São atores de suas próprias histórias, né? São seres humanos autônomos, né? São vocês que cuidam disso aqui. Eu sempre digo que a profissão que eles escolheram não é uma profissão fácil, né? Onde muito cedo eles têm que ter responsabilidades de adultos, assim. Então, assim, a gente também acompanha nesse processo, né? A gente sabe que não é fácil, mas sabe que é possível, né? A gente sabe o quanto é importante para ele, né, que esse sonho se realize ou não, né? Porque pode acabar que muitos podem desistir, não se tornar, enfim. Mas a gente trabalha com eles essa emancipação, né? Quem é esse cidadão? Então, assim, que eles sejam seres emancipados, autônomos, atores de sua vida, autores de sua história. Então, isso é um processo que é trabalhado diariamente também junto com a psicologia, pedagogia, assistência social e outros, né? Outros departamentos. E aí, que eu quero trazer para vocês, eu sou também hoje colaboradora da Universidade do Futebol, eu faço parte do grupo Humanidades, né, da Universidade do Futebol, onde a gente trata, a gente cuida dessa humanização no futebol. Na verdade, a gente não poderia nem dissociar, né, a humanização no futebol, deveria ser algo que andasse juntinho, colado, mas a gente trabalha essa humanização, né, por essa vertente, esse olhar diferente, e hoje eu faço parte desse grupo de colaboradores e me sinto muito feliz. E vou compartilhar aqui para vocês esse conto, né, que eu escrevi ano passado, foi logo no retorno da pandemia, mas foi publicado em dezembro. Vou deixar aqui tudo direitinho para vocês depois acessarem, que eu acho bacana essa importância, esse conhecer a psicologia, não só somente no alto rendimento, que a gente trabalha para o alto rendimento o tempo todo, né? Mas conhecer esse outro lado mais humano, esse olhar mais cuidadoso, que é esse conto dos sonhos. Vamos lá, tá abrindo aqui, acabou abrindo algumas vezes, mas está valendo.
Vou ler aqui para vocês, tá bom? Para a gente estar finalizando esse bate-papo, esse encontro. O dia em que a Terra parou. Já cantava o nosso poeta maluco beleza Raul Seixas. Nas águas de março de um ano histórico, uma inesperada e necessária pausa de vida. Mas como é complicado, difícil e complexo viver um momento histórico mundial sem precedente na nossa trajetória. Talvez nem Freud explique, e se explicasse, o que ele nos diria? O mundo parou e quem imaginaria que a grande paixão mundial também? Pois é, inacreditavelmente, a partida de futebol precisou ficar suspensa por longos meses. Nesse instante, os corações inquietantes dos atletas, principalmente da garotada em formação, pulsaram forte. Os sonhos foram interrompidos, desejos foram postergados, ações, comportamentos, vontades e anseios foram repensados. Quantas perguntas se fizeram? Quantas perguntas os fizeram? O que me aguarda no futuro próximo? Quando retornarei ao campo? Quando poderei pisar no gramado? Quando poderei fazer o que mais amo? Quantas inquietações foram necessárias? E quantas perguntas sem respostas tivemos por tantos dias? Sonho caracteriza-se pelo ato ou efeito de sonhar, conjunto de imagem, pensamento ou fantasias que se apresenta durante o sono. Desta vez, por ironia do destino, o sonho aconteceu ao despertar. Aconteceu nas noites mal dormidas, de uma incerteza constante e até a falta de paladar. Se esperamos viver, não apenas de momento a momento, mas sim verdadeiramente conscientes da nossa existência. Nossa maior necessidade e mais difícil realização será encontrar o significado nas nossas vidas. Em passagem do escritor Bruno Bettelheim, retirada do livro A Psicanálise dos Contos de Fada, reflete o sentimento desses atletas sonhadores, vivenciados nessa pandemia reflexiva. Retornar ao futebol, retornar às atividades presenciais, trouxe de volta a esperança desse novo normal, desse novo sonhar, só que agora de um ponto diferente, talvez com muito mais significado, talvez com muito mais cor e muito mais vida na caminhada de cada um. Acompanhar sua chegada, vê-los adentrar no centro de treinamento, um mundo desejado e almejado por muito, mas ainda para poucos, e bem poucos, me fez sentir que vale a pena continuar o trabalho. Eles retornaram, se colocaram à disposição para o novo, de novo, demonstrar os seus olhos, as pupilas dilatadas de tanta euforia, felicidade e turbilhão de sensações e emoções. O desejo de pisar naquele velho tapete sagrado, desejo de uma família por trás, de um pai, de uma mãe, desejo de um mundo melhor, de uma vida melhor, desejo de mudança. Momentos históricos nos fortalecem. Momentos desafiadores nos tornam mais fortes. Será? Foi assim que senti e presenciei o retorno desses super-heróis. E falei, super-heróis? Sim, eles chegaram e voltaram com suas capas invisíveis, sorriso por trás das máscaras e muita força para salvar o mundo, salvar o outro e salvar a si. Guerra de gigantes, sonho de meninos, e que nesse conto, nessa história narrada, o final ainda é certo. O super-herói ainda não salvou o mundo, mas nesse mundo do salve-se quem puder, onde ainda estamos vivendo a pandemia, onde as doses homeopáticas são diárias, seu final feliz ainda é certo, mas muito possível. Possível. Sejam bem-vindos, meus meninos, meus garotos sonhadores. O que o futuro nos espera? Quais os sonhos serão realizados? Ainda não sei, mas a psicóloga e filósofa da vida que vos fala garante que passaremos por tudo isso juntos. Viveremos tudo isso mais uma vez, se preciso for. E como diz a letra da música da banda Skank, bola na trave, não altera o placar, bola na área, sem ninguém para cabecear, bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Aí é uma coluna minha para a Universidade do Futebol, tem aí as minhas qualificações, meu currículo, que isso independe, né, do meu trabalho diário, né?
E assim, muito, muito, muito feliz de verdade por partilhar um pouco dessa psicologia com vocês, da minha trajetória. Me coloco aqui em total disposição. Temos uma parceria com a FTC, então assim, eu acredito que quando essa pandemia passar, as coisas, né, se aprumarem, né, a gente voltar a esse normal, então assim, eu acho que a gente pode estreitar essas relações. E é isso, muito, muito feliz e muito obrigada mesmo pelo convite, né? E eu acredito que a gente pode estar aqui mais vezes, né? Pode estar compartilhando de mais trocas. Aí a colega de trabalho que divide espaço comigo, né, que é muito importante também nessa formação, que é a Dinaíl, de assistente social, né, e gratidão, gratidão, eu gosto de trazer essa frase, eu sou porque nós somos, né, eu não faço nada sozinha, eu dependo de muitos para estar também aqui. E segue meus contatos, caso alguém queira, segue meu Instagram, Aline Castro Prisci, meu e-mail, né, esse é o institucional, né? Mas meus telefones aí são particulares, então assim estou à disposição. E é isso, finalizo dizendo que a psicologia ela pode nos levar a lugares inimagináveis, estejam onde vocês quiserem estar, tá bom? Muito, muito obrigada.